partir de agora no Jornal da Manhã. As últimas notícias do mundo digital com o professor André Weismann. Conexão Digital. Muito bom dia a você, rádio ouvinte da Jovem Pan. Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Thiago. Nesse programa de hoje, eu quero comentar com você que o seu filho ou sua filha chegou para você e disse: olha, pai, mãe, eu preciso de um computador novo e pode ser qualquer um. Na verdade, não é que pode ser qualquer um. Isso é o que eu estou compartilhando com vocês um momento lá da minha casa. Inclusive, eu gostaria de registrar que hoje é aniversário do meu filho, João Vitor. Hoje ele completa 17 anos. Então, dizer que eu amo muito você, meu filho, meus parabéns. E que a sua jornada aqui na Terra seja uma jornada maravilhosa. E que você possa contribuir muito aí com o nosso planeta e com a nossa sociedade. O que ele chegou e disse: olha, eu estou precisando de um computador novo. Precisava, mas eu não quero que vocês gastem muito. Mas daí eu disse: tá, mas tudo bem, você não quer que gaste muito, mas o que você vai fazer nesse computador? Eu vou fazer meus trabalhos de aula, eu penso futuramente usar ele na faculdade, ano que vem vou usar no colégio, vou usar para o meu dia a dia. Tá, mas você vai jogar? Vou jogar. Disse: então, peraí, então aí muda totalmente de figura. Então, essa é a primeira coisa. Lembre-se, toda criança, adolescente, jovem adulto, hoje em dia joga no computador. Então não é qualquer computador que serve para jogos. Aí depende, tem jogos e jogos. Então uma coisa muito importante que você precisa observar. Então você vai lá, entra em qualquer loja virtual e coloca lá PC Gamer. Vai aparecer PC Gamer de R$2.000, R$2.500, mas não é que ele não é preparado para jogos. Os jogos que normalmente os jovens jogam. Ele é preparado para joguinhos mais simples, joguinhos comuns, o básico, né? Então, primeiro, um computador de R$3.000 não é preparado para jogos, tá? Então, o que você precisa observar? Quando você vai, ele não precisa ter só um gabinete colorido, com um monte de luzinha, que tem tampa de acrílico e assim por diante. Uma coisa muito importante na hora que você vai comprar um computador, que ele propõe-se a ser um PC Gamer, ele ter a capacidade de rodar jogos dos mais variados. Claro, tudo depende da sua capacidade financeira. Então você vai encontrar computadores tanto de mesa quanto notebooks. Então, os de entrada hoje, os computadores de entrada para games custam no mínimo R$4.500. Né? Então, assim, na Black Friday até encontrava assim, a preços talvez R$4.000, mas o computador por menos de R$4.000 você não encontra um PC gamer de fato, certo? Então, é importante salientar de que o fato de estar intitulado lá PC Gamer não significa que ele é um PC Gamer. Outra coisa importante, você precisa observar os processadores, né? Então, de que geração que é o processador? Então, o ideal é que ele seja pelo menos de 12ª, 13ª geração, até 11ª ainda vai. Da linha Intel tem que ser pelo menos os Core i5, Core i7, que daí são processadores que vão ter um desempenho interessante para games. O Core i3 é um processador já mais para o trabalho cotidiano, não é um processador para jogos. Da linha AMD, então você tem a linha dos processadores Ryzen, são ótimos processadores. Só para quem for comprar notebook, a linha Ryzen, os AMDs, eles consomem um pouco mais de energia do que a Intel. Então, a vida útil da bateria carregada, ela vai gastar um pouquinho antes. Então, ela dura talvez 1 hora menos do que um Intel. E ele é mais barato. Ele vai figurar aí mais ou menos de R$300 mais barato do que um processador Intel, né? É similar. Você vai encontrar, por exemplo, se for comprar um Core i7 da Intel e um Ryzen de última geração, o i7 é bem mais caro. Se você for comprar um i5 de última geração da Intel e um Ryzen de última geração, eles se equilibram em preço, né? Então, tudo depende do que você pretende. Outra coisa muito importante é a quantidade de memória, né? Então,
Hoje tem vários sendo oferecidos com 8 GB de memória RAM. É uma boa quantidade de memória de entrada, certo? Então, ele vai rodar jogos interessantes, mas o ideal é que você já pense em 16 GB. Se você tiver essa capacidade, já procure um computador com 16 GB de memória RAM. Outra coisa importante, hoje nós temos as unidades de armazenamento, antes chamadas de HD, né, que era um disco mecânico, lerdo e assim por diante, substituídos pelos SSDs. O SSD é um disco de estado sólido, na verdade ele não é um disco, ele é como se fosse um grande pendrive que acessa muito mais rápido. Só que hoje nós temos a evolução do SSD, chamado de SSD NVMe. Então, a velocidade do NVMe é quase instantâneo. Você liga o teu computador, praticamente assim, em questão de 5 segundos, ele já está pronto para uso. Então, aí vem outra melhoria. Ou então você procura como um computador com SSD ou SSD NVMe, se você tiver uma possibilidade financeira de investir um pouquinho mais nesse momento. Você vai ver a diferença que vai dar no desempenho da sua máquina. E por último, mais importante, você precisa ter uma placa aceleradora gráfica, né? Mas professor, lá diz tem uma placa integrada de vídeo. O que é a placa integrada de vídeo? Ela vem embutida na placa-mãe, a placa principal do computador. Ela usa a memória do computador para trabalhar. Ela usa também do processador do computador para trabalhar. A placa aceleradora gráfica, ela é independente. É uma placa, praticamente é um computador separado só para vídeo, né? Então, você compra essa placa separada, então ela tem seu processador, sua memória, e ela que vai ser a responsável em trabalhar com toda essa parte de construção gráfica. Inclusive, para aqueles que também trabalham muito com desenhos industriais, engenheiras que trabalham produzindo plantas, arquitetos que trabalham com ambientação 3D, a parte de editoração de vídeos, editoração de imagens. Então, essa placa, você precisa ter essa placa para que você tenha o desempenho adequado e ali o seu computador consiga rodar de fato os jogos. Uma placa hoje, uma placa gráfica, você não vai achar por menos de R$ 1.500, né? Então, ali você já vê a diferença. Como é que um computador gamer vai custar R$ 2.500 se a placa aceleradora custa no mínimo R$ 1.500, né? Então, é importante você observar. Você vai comprar um PC gamer, então pergunte para quem está te vendendo se de fato essa placa esse computador possui, além da placa integrada, também possui a placa de aceleração gráfica, que é uma outra placa. Na verdade, ele tem duas. Então, quando você, principalmente notebooks, né? O notebook, quando você está em uso cotidiano, ele usa a placa integrada, que consome menos bateria, que a durabilidade é maior. A hora que você vai jogar, aí ele ativa essa segunda placa para que você possa ter o desempenho adequado no seu jogo. No PC daí já não precisa, porque como ele fica ligado direto na energia, então ele sempre usa a placa que você está naquele momento ali, que está plugada no seu monitor. Mas no notebook é importante você observar isso. Então, se você quer um notebook gamer, verifique que tipo de placa aceleradora ele tem. Outra coisa, eu tenho observado assim, tem fabricantes de notebooks que coloca lá um baita processador, um monte de memória, e a placa de aceleração é um modelo mais antigo, né, um modelo mais simples. E você vai pagar mais ou menos o mesmo preço de um PC aí com uma placa top de linha. Então, por exemplo, eu fiz um comparativo. Um determinado fabricante oferecia um Core i7 de 12ª geração com 32 GB de memória RAM. Porém, a placa aceleradora era uma mais antiga, de uns 3 anos atrás. Um outro fabricante oferecia um notebook com processador Core i5, com 8 GB de memória RAM, mas com o último modelo da placa de aceleração. Então,
o desempenho de fato mesmo para o jogo está atrelado a essa placa. Então, 8, para você colocar mais memória nesse notebook, você vai investir pouco. Então, para você deixar ele com 16 ou 32, o investimento não vai ser muito alto. E a questão do processador, claro, o processador i7 é bem melhor do que o i5, mas você não tem um decréscimo tão grande assim no uso. A diferença desses dois, enquanto com a placa de aceleração gráfica mais antiga custa em torno de 4.800, o outro modelo 4.500. Então essa diferença de R$500 você consegue investir em mais memória para o outro modelo e você tem ali uma placa de aceleração gráfica que vai durar aí por mais tempo para os novos jogos. Então aí vai uma dica para você que está procurando computador, seja para você, para o seu uso pessoal, seja para alguém da sua família, e agora período natalino, né? Então muitas crianças aproveitam esse momento, muitos jovens, adolescentes, aproveitam esse momento aí para pedir de presente um computador. Então é muito importante você ter em mente que, e detalhe, eu quero um computador simples aí para o meu uso, mas eles sempre vão querer jogar. Então os jovens, eles jogam, então é importante você ter em mente isso, certo? Então, na dúvida, procure o seu profissional de tecnologia de confiança, procure aquele seu amigo que pesquisa sobre tecnologia, procure uma loja especializada em venda personalizada de computadores, certo? Porque daí ali você vai ter o atendimento conforme a sua necessidade. Explique para o vendedor o que você precisa, como é que vai ser usado, leve seu filho junto, peça que jogos que ele pretende jogar, porque daí assim você vai conseguir de fato adquirir aquela máquina a um preço interessante, porque daí você pode negociar, inclusive, pode dizer, olha, eu tenho nesse momento o X valor que eu posso investir nessa máquina, certo? Então, lembrando, computadores, você vai encontrar PC Gamer hoje por R$30 mil, né? Existe o PC Gamer, Notebook Gamer, que figura nessa faixa. Você consegue comprar produtos de entrada de boas marcas, tipo Acer, né? A Acer tem a linha Nitro, que é uma boa, se eu não me engano, o Juliano aqui da rádio tinha um Acer Nitro, né? O Thiago tem, daí o Juliano vendeu pro Thiago, então o Acer Nitro é um bom computador, né, Juliano? O Juliano me fez com a cabeça que sim. É um bom computador com preço muito justo, inclusive foi o modelo que eu comprei pro meu filho. E pretendo comprar um para mim no futuro, porque o meu computador ele é um Highlander. O meu computador tem 14 anos, o meu notebook, né? Então você vai mudando, vai melhorando, e ele tá ali praticamente é o Highlander, né? Permanece imortal. Então, vai algumas dicas para você nesse momento. Talvez você possa usar essas dicas, espero que use essas dicas. E também quero deixar um abraço pro dentista, o Juliano Rosencheg. Então, um grande abraço para ele, um baita profissional aí, e ouve o programa aqui da Jovem Pan. Eu quero deixar meu abraço a todos. Até a próxima terça-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan. Você ouviu Conexão Digital com o professor André Weismann. Conexão Digital.